Aproveitando então a bênção que o nosso Pai amantíssimo nos remete, nós vamos na noite de hoje fazer uma reflexão sobre o que seja estar ou chegar perante Deus. Nós o faremos utilizando das luzes que nos trazem o Espírito de verdade, que clarifica para nós o Evangelho de Jesus, que é onde em verdade está os preceitos, está o caminho que devemos trilhar, caso queiramos abreviar a nossa chegada perante ao Pai. Porque não foi por outro motivo que Ele nos criou. Ele, o Pai amantíssimo que é, nos criou para sermos felizes. E sermos felizes ao lado dEle. Se nós formos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, o evangelista registrou para nós a seguinte fala de Jesus. E lá está dito assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então repare que, para sermos felizes, Jesus informa que é necessário antes ter o coração puro. É necessário antes nos purificarmos, porque em o fazendo, afirma Jesus, que seremos felizes. E além de felizes, teremos a alegria imensa de comparecer perante ao Pai. Em João, capítulo 14, versículo 12, nosso Senhor Jesus Cristo afirma que eu, você, qualquer um de nós, faremos as obras que Ele, Jesus, fez. E Ele diz mais. Ele diz que faremos maiores. Penso eu, que já nessas duas passagens, nessas duas falas de Jesus, tem motivos mais que os suficientes para que tenhamos alegria em nossa vida. Porque é Jesus quem afirma que, fazendo nós a lição de casa de forma correta, chegaremos ao ponto de fazer as obras que Ele fez e fazermos maiores. Para não nos estendermos enumerando as obras que o amado Mestre fez, convido os irmãos e irmãs aqui presentes, quando tiverem tempo, deem uma olhadinha no Evangelho de João, no capítulo 1, 3 e 8. E os irmãos e as irmãs verão que dentre as obras que fez nosso Senhor Jesus Cristo, está incluso a Mãe Terra. Está lá. Primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículos 3 e 8. Então, você, eu, todos nós, se despertarmos para a nossa real realidade, para a nossa real natureza, já sabemos de antemão
que temos latente em nós o poder de sermos como Jesus. E ainda permanecendo nas notícias alvissareiras que o Evangelho nos traz, nós vamos dar uma passadinha ainda em João, agora no capítulo 17, versículos 11, 20 e 21. E lá, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que, em diálogo com o Pai, assim o evangelista João registrou a fala de Jesus. Pai, cuida deles, para que um dia eles sejam um conosco, assim como hoje somos um. É ou não é alvissareira? É ou não é uma notícia que deveria, por si só, nos manter alegres, animados, dispostos a ter uma vida de abundância, de alegria? Porque está nos sendo dito no Evangelho de Jesus, não é em nenhum outro lugar. Eu estou lhe dando os endereços. Faça isso. Chegue em casa, pegue o seu Evangelho, pegue a sua Bíblia e confira para ver se estou eu aqui por acaso querendo apenas e tão somente animá-lo. Apesar que tenho muita alegria em fazê-lo, mas utilizando a fala de Jesus, porque de mim mesmo não tem nada que o valha. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte para que, em breve, ou mesmo que demore um pouco, mas que possamos nós, através das atitudes que nos preceitua Jesus no seu Evangelho, que possamos nós fazermos a diferença no mundo que apresenta-se à nossa frente. Que possamos nós sermos as criaturas alegres, felizes, dispostas, animadas. Ânimo este vindo de outra fonte que não seja de Jesus. Talvez a alegria ainda não tenha nos alcançado, porque não atentamos para o chamado de Jesus, quando, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, Jesus nos diz assim: a carne de nada vale. O que vivifica é o Espírito. Será que temos nós entendimento o bastante para depreender da fala de Jesus o ensinamento que está encerrado em tão profunda fala? Porque é Ele, Jesus, que está a nos dizer a matéria de nada vale. Porque em verdade o que é a matéria, senão um bem perecível? Qualquer tipo de matéria que o irmão, que a irmã queira se referir, até inclusive o nosso invólucro carnal, até inclusive a nossa veste carnal. O autor bíblico, lá no primeiro livro, em Gênesis, ele chamou a nossa atenção para o fato de que
Viestes do pó, e ao pó voltarás. Ou seja, além do nosso veículo carnal, além do nosso corpo ser perecível, hoje aqui está, e amanhã com certeza não estará. Além disto, não nos pertence. É empréstimo ou não. Viestes do pó, e ao pó retornará. O cuidado que devemos ter é buscar fazer por onde. Quando devolvermos este invólucro à Mãe Terra, que tenhamos nós sabido utilizá-lo de acordo, para que ele possa permanecer através da fragmentação dos seus elementos, que ele possa ser reutilizado, porque isto sim é reciclagem. Vai ao pó e ao pó retorna, e vai ao pó novamente, ao pó retorna, porque tudo na obra do nosso Pai amantíssimo, tudo na sua obra é cíclico. Tudo se renova para evoluir, num caminhar permanente para Ele, o nosso Pai, que é só amor, que é só justiça e que só é misericórdia. Porque, em verdade, se não fosse a sua misericórdia, não estaríamos nós aqui. Estamos aqui por conta da misericórdia dele, que é infinita. E quando nós, então, oramos o Pai Nosso, conforme registrou para nós o evangelista Mateus, lá no seu evangelho, no capítulo 6, versículo 10, atentamos nós, quando proferimos este versículo, porque quando nós o proferimos, nós dizemos: seja feita a vossa vontade. Nós dizemos, e não somos obrigados a fazê-lo. Nós o fazemos de livre e espontânea vontade. Nós dizemos ao nosso Pai: seja feita a sua vontade. Merece de nós uma reflexão mais profunda esta fala que nosso Senhor Jesus Cristo inseriu na prece mais completa que o mundo conhece. Porque vejamos, o que é o planeta Terra no contexto cósmico? No contexto cósmico, utilizando-se os recursos que a ciência oficial nos disponibiliza, dependendo do ponto em que o ser se coloque na imensidão deste universo maravilhoso. O que é a Terra, senão apenas um cisco suspenso no ar? Se nós nos distanciarmos um pouco mais, não vamos perceber nem o cisco. Dentro do contexto cósmico, então, a Mãe Terra que nos acolhe, a Mãe Terra que nos renova a oportunidade de mergulharmos na carne e, mais uma vez, vivenciarmos uma experiência encarnatória. A Mãe Terra é insignificante no contexto cósmico. Mas mesmo dentro de sua insignificância, por que será que nós nos apegamos
tanto ao falso brilho? Por que será que nos curvamos tanto aos apelos que este mundo nos faz? Este mundo faz apelos tais a nós, e nós terminamos dando-lhe ouvidos, e em dando-lhe ouvidos, perdemos a noção da nossa real natureza. Perdemos a noção de que somos seres cósmicos. Não somos cidadãs terrenas. Somos espíritos imortais. Somos seres cósmicos, enquanto filhos de um Deus amantíssimo. Somos herdeiro desta obra magnífica que não conseguimos mensurar. A ciência oficial, num esforço tremendo, tenta dizer a nós: no universo existem bilhões de galáxias. No universo, sabe lá Deus quantas estrelas existem? Sabe lá Deus quantos planetas existem? Pois então, meu irmão, pois então, minha irmã, enquanto ficamos nós embevecidos com o fascínio que este mundo exerce sobre nós, enquanto ficamos nós presos a esse mundinho tão pequenininho, nós perdemos a noção dos herdeiros que somos, porque o nosso Pai de amor, o nosso Pai de misericórdia, o nosso Pai de justiça, foi Ele que criou esta imensidão. E criou para quê? E criou para quem? Criou para nós, os seus filhos. Somos nós os seus herdeiros. Mas o que temos feito para poder merecer tamanha herdade? O que temos feito para poder merecer ter recebido graciosamente deste Pai amantíssimo a vida eterna? É através da vida eterna que nós, espíritos, no incessante aprendizado que a vida nos permite, que nós vamos a cada dia mais aproximando-se do nosso Pai amantíssimo, desde que sigamos as recomendações de Jesus. Fica claro, meu irmão, fica claro, minha irmã, se ainda não podemos fazer o que Jesus garante que faremos, se ainda não somos um com Jesus, assim como Ele já é um com o Pai, tamanha a sua sintonia, tamanha a sua magnitude, tamanho o seu conhecimento. Imagine você, qual é o conhecimento que não tem que deter um espírito para, por amor, preparar uma morada, para que esta morada possa receber uma humanidade. E após receber esta humanidade,
esta humanidade, este mundo, ficar sobre a sua governança, ficar sobre o seu comando. É necessário muito amor, é necessário muito desprendimento, é necessário o domínio de todas as ciências conhecidas e das ciências não conhecidas. Porque senão nosso Senhor Jesus Cristo não nos teria dito: vós fareis as obras que faço e fareis maiores. Entretanto, pela situação que verificamos ao nosso redor, entretanto, pelo mundo que criamos para nós, porque este mundo que está aí, inclusive, deixando milhões e milhões e milhões de criaturas preocupadas. Este mundo não é outro senão o mundo que nós, espíritos, criamos para nós. Estamos apenas e tão somente vivendo a realidade resultante das atitudes que cometemos nas vidas passadas. Estamos exatamente como nos esclarece o apóstolo Paulo, quando escreve em sua carta aos Gálatas. E como as cartas dele são públicas, então são dirigidas a nós. E na sua carta a Gálatas, ele é claríssimo. Tudo que o ser humano semear, o ser humano colherá. Então, meu irmão, minha irmã, não tem por que nos assustarmos. Estamos apenas e tão somente fazendo a colheita da semeadura que fizemos no passado. Mas somos espíritos imortais, cidadãos e cidadãs cósmicas, momentaneamente estagiando em uma das infinitas moradas que existem na casa do Pai. Morada esta em que o nosso amado Mestre Jesus, apesar de todos os pesares, se fez homem, esteve entre nós, mostrou na prática para nós o que é necessário fazer para conquistar a felicidade. Ele não apenas nos disse, ele vivenciou. E vivenciando, deixou-nos o recado. Queres ser feliz? Queres mesmo? Tem certeza? Porque para ser feliz é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós nos amamos? Devemos fazer esta reflexão. Mas devemos fazer esta reflexão à luz do Evangelho. Porque se nós não tivermos o Evangelho como parâmetro, nós poderemos ser enganados ou não. Sabemos nós a quantidade de criaturas que acreditam que se amam porque estão usando a roupa de marca mais cara que tem no mundo, independente do saldo bancário. Porque tem gente que acha que se ama porque a despensa está vazia, mas o carrão está na garagem. Tem gente que acha que se ama porque, enquanto homem,
ficou com uma meia dúzia de mulheres na semana que passou. Enquanto mulheres, ficou com meia dúzia de homens na semana que passou. E a criatura acha que se ama ficando com outro na condição de objeto. Porque o ficar não tem outro sentido que não seja este. O mundo, no seu empenho incessante de nos fazer entender que somos apenas e tão somente matéria. O mundo, no seu empenho incessante de nos fazer ver que a vida começa no berço e termina no túmulo. O mundo faz com que nós, então, busquemos gozar das coisas terrenas de forma plena, porque não temos outras oportunidades. E chegamos ao ponto de nos transformarmos em objetos. Mas não foi isso que Jesus quis dizer quando disse que para amar o próximo é necessário primeiro amar a si mesmo. Porque não se ama o próximo, e muito menos a Deus, se não amar a si mesmo. E quem verdadeiramente se ama, busca viver a vida plena prometida por Jesus. E a vida plena não é a vida material. A vida material, ela tem início e fim. Dos irmãos e das irmãs que aí estão sentados, se por acaso tiver alguma Maria, você não é Maria. Você está Maria. Se por acaso tiver algum José, você não é José. Você está José. Porque em verdade, você é um espírito imortal que está permanentemente vivo. A vida que o Pai nos deu, ela é incessante, ela não cessa nunca. O máximo que nos acontece é que o veículo que nos é cedido para nós vivenciarmos a experiência encarnatória, seja nesta morada, seja em outras moradas, das infinitas que existem na casa do Pai. Este invólucro é perecível, mas eu, Espírito que vos falo, você, Espírito que me ouve, você é imortal. Você ganhou graciosamente do Pai a vida eterna. E você ganhou a vida eterna não foi por outro motivo, mas para, quando você se decidir firmemente a vivenciar Jesus, você então começará a sentir o que em verdade é felicidade. Porque este mundo que aí está, quando muito, nos oferece fugidios, momentos de prazer, mas ele cobra e cobra caro. Jesus não. A única coisa que Jesus nos cobra é que nós sejamos pacíficos. E ele diz assim, está no Evangelho de Mateus: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Você se sente filho de Deus?
Se sente? Que bom. Eu também me sinto filho de Deus. Entretanto, estamos fazendo por onde merecer o título? Porque segundo Jesus, para merecer o título de ser chamado Filho de Deus, é necessário ser pacífico. Pela sua passividade, pelo seu carinho, pelo seu amor, em me ouvir até agora, que Deus o abençoe. Muito obrigado, muita paz.